Olá, irmãos, boa noite. Muito bom estar com os irmãos para compartilhar um pouco da palavra de Deus nesse tempo de quarentena. Estamos todos confinados em nossas casas. Espero que seja um tempo proveitoso para os irmãos de estudo da palavra de Deus e que o mais breve possível nós possamos estar juntos de novo em nossos cultos. Porém, nós já estamos um pouco habituados já a esses cultos online, pregações online. E eu gostaria de começar com uma pergunta para os irmãos. O que os irmãos têm feito nesse tempo de quarentena? Será que nós temos aproveitado o nosso tempo da maneira adequada? Será que nós temos usado o nosso tempo para o nosso crescimento espiritual? Ou para expandir o Evangelho, pregar o Evangelho? Como nós temos usado as nossas redes sociais? Temos usado para levar a mensagem de Cristo para outras pessoas, para a nossa família, para os nossos amigos, para as pessoas que nós conhecemos? Ou não? Eu digo isso porque nós estamos vivendo hoje no Brasil, além do caos pelo vírus, pelo coronavírus, nós temos também vivido um verdadeiro caos na política, na economia. E quando você entra nas redes sociais e você vai olhar todas essas coisas que estão acontecendo, você vê que as pessoas estão se chocando, estão brigando, discutindo, seja por conta do coronavírus. Uns querem ficar em casa, outros querem trabalhar, uns defendem que você tem que se isolar, outros defendem que você tem que sair de casa para trabalhar. Na política a mesma coisa, uns defendem o governo, outros atacam. E é uma coisa triste, porque além de você ver descrentes brigando, você vê crentes brigando com descrentes, e o pior de tudo é ver crentes brigando com crentes. E esse estudo que eu tenho feito faz parte de uma série que eu tenho escrito de comportamento de vida cristã, e hoje eu gostaria de abordar com os irmãos a respeito de um assunto, que é o assunto de julgar outras pessoas. Como é feito isso? Como os crentes fazem isso? Efésios 2:2 diz que os descrentes, eles já são filhos da desobediência. E se você ver 2 Coríntios 4:4, vai dizer que eles são cegos guiando cegos. Então, quando você vê um crente julgando descrentes, já é uma coisa que a gente já deve se preocupar. Então, e depois você vê crentes julgando crentes, é mais preocupante ainda. Então eu gostaria de abordar esse aspecto de julgamento com relação a outras pessoas. E eu gostaria de dividir esse estudo de hoje em 3 pontos. O primeiro ponto do nosso estudo é com relação a crentes julgando descrentes. Crentes julgando descrentes. Nota comigo, os irmãos podem abrir lá para Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Os irmãos podem abrir para lá. Nota comigo lá no versículo 1 de Mateus, capítulo 7. Diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, é um ponto importante, porque Deus instituiu o julgamento. Desde quando Deus passou para o governo humano, entregou o governo da terra para os seres humanos, existe julgamento. E depois ele ordenou isso com a lei mosaica, com os mandamentos, só que era um código penal de Israel. Então, o homem tinha que julgar o homem. Mas Cristo aqui nessa parte, ele não está falando de um julgamento penal. Ele está falando do cuidado que os irmãos devem ter em julgar outras pessoas. E por que ele estava falando isso? Porque se você está lá nessa época da lei mosaica, tudo bem, você avança um pouco até essa passagem onde Cristo está falando, ele está falando dos fariseus. Os fariseus, eles estavam fazendo isso de uma maneira exagerada. Eles estavam pegando e acrescentando coisas que não deviam ser acrescentadas à lei mosaica para julgar as pessoas daquela época.
Então você pega dessa época e avança até os nossos dias de hoje, você vai ver que tem irmãos fazendo isso, agindo como verdadeiros fariseus, querendo impor coisas na vida de outros irmãos, julgar comportamento de outros irmãos, falar da vida de outros irmãos, quando na verdade eles deviam estar cuidando com essa situação. E pior ainda, quando você vai querer ditar comportamento para descrentes. Então é uma coisa que nós devemos nos preocupar. E quando Então quando nós fazemos isso, nós fazemos de uma maneira errada. Você tirar o teu tempo para julgar descrentes é uma coisa muito complicada, porque você acaba muitas vezes nós não estamos só nos colocando de uma maneira errada, mas nós estamos colocando a igreja para ser julgada. Porque quando nós pensamos nisso, quando nós vemos que tem pessoas julgando descrentes, automaticamente esses descrentes começam a nos julgar como crentes. Começam a olhar o nosso comportamento e começam a nos criticar como crentes. O Espírito Santo, ele nos levanta para ajudar os incrédulos a chegar ao entendimento. Ele nos levanta para que nós levemos o Evangelho aos incrédulos, não para que nós fiquemos julgando o comportamento deles. Então é importante que nós pensemos nisso antes de fazer. E quando nós fazemos isso, quando eles julgam a igreja por nosso comportamento, nós temos que entender o seguinte: o mundo já faz isso naturalmente. O mundo já julga crentes naturalmente, já critica crentes naturalmente. Então quando nós fazemos isso, nós estamos dando munição para eles, para que eles nos julguem. Nós estamos dando a oportunidade deles ficarem criticando a igreja. E a igreja é a igreja de Cristo. É isso que nós temos que pensar. Se o que nós estamos fazendo não está prejudicando a igreja. Outro motivo que também nós temos que pensar antes de criticar um incrédulo é se nós não estamos fechando a porta para o Evangelho. Muitas vezes agindo assim, quando nós começamos a criticar pessoas incrédulas ou querer ditar o comportamento deles, nós podemos estar fechando a porta para o Evangelho, pregação do Evangelho. Mas eu não sei quem que disse uma frase assim: o Evangelho é um mendigo ensinando outro mendigo aonde encontrar pão. Um mendigo é outro mendigo ajudando outro mendigo a encontrar pão. Quando nós agimos assim, prejudicando a igreja, ou criticando, ou fazendo com que as pessoas se afastem, na verdade nós estamos mostrando que nós não temos nem competência para isso. Como mendigos, nós não temos competência para ensinar outras pessoas a procurar o pão. E nós podemos estar prejudicando o Evangelho, fechando as portas do Evangelho para essas pessoas. Outra forma de erro, quando nós criticamos outras pessoas, principalmente incrédulos, é que eles já serão julgados. Essas pessoas serão julgadas. Em João 3,18 diz que quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Eles serão julgados. Deus tem preparado o julgamento do trono branco justamente para essas pessoas que não colocaram a fé em Cristo. Então, irmãos, nós não temos que ficar julgando eles. Muito pelo contrário, a nossa atitude, sabendo o destino dessas pessoas, deveria ser amá-las, deveria ser buscar ajudá-las. Não ficar criticando, não ficar colocando rótulo nessas pessoas. Então, que nós tenhamos isso em mente, de parar de ficar julgando incrédulos. Nós sabemos que as pessoas do mundo não viraram as costas para Deus. Eles não querem se achegar a Deus. Cabe a nós trabalhar na vida delas, ajudar através do Espírito Santo que elas se voltem para Deus, não ficar procurando confusão com elas. Então aqui nós vimos o julgamento com relação aos descrentes. E agora eu gostaria de tratar com os irmãos um pouco
julgamento de crentes com relação a crentes. Nota comigo no verso 3 e 4 de Mateus 7. Diz assim: Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? E aqui são versículos que nos deixam uma verdadeira saia justa com relação a julgamento de irmãos, como diz no versículo ali. E nesse versículo aqui é quase a mesma advertência que Cristo vai dar lá quando eles iam apedrejar a mulher adúltera de João, capítulo 8, que ele fala: quem tiver pecado atire a primeira pedra. Então nós temos que cuidar quando vamos julgar entre irmãos. E eu sei que tem alguns irmãos aí falando: mas a Bíblia fala que eu posso julgar, a Bíblia fala que eu vou julgar até anjos, vou julgar o mundo e vou julgar anjos. Nós temos que cuidar, irmão. Nós vamos ver o contexto desses versículos que eu acabei de falar agora sobre julgamento do mundo e julgamento de anjos. A passagem é 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 1 ao 3. Paulo diz assim: Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Paulo fala mesmo que nós julgaremos o mundo e julgaremos os anjos. Porém, eu gostaria de abrir aqui abrir aspas para o Wiersbe aqui com relação a essa passagem de 1 Coríntios. O Wiersbe vai falar que tem 3 aspectos trágicos nessas colocações desses versículos. O primeiro aspecto era o péssimo testemunho que esses irmãos estavam dando a outros cristãos. O segundo aspecto era que a congregação não vivia à altura de sua posição em Cristo. E é por isso que Paulo adverte com relação ao julgamento de anjos. Vejam, irmãos, nós somos imitadores de Cristo. Como que nós queremos ser imitadores de Cristo quando nós somos os que estão com as pedras na mão para tirar? Nós temos que ter esse pensamento em mente. E o terceiro aspecto que o Wiersbe classifica como trágico aqui nessa passagem é que muitos daqueles irmãos, eles já estavam levando os outros irmãos para a justiça comum e já haviam perdido na justiça comum a causa. Ou seja, eles só estavam trazendo vergonha, estavam trazendo uma situação triste para o Evangelho, para as pessoas que olhavam de fora. Então, irmãos, esses versículos do julgamento do mundo, do julgamento de anjos, eles não são para dar poder ao crente. Muito pelo contrário. Eles são versículos de advertência, de admoestação para os crentes. Então nós temos que estar muito atentos quando resolvemos levantar alguma coisa contra os nossos irmãos. Mas eu sei que alguns irmãos devem estar pensando: mas então quando que eu posso julgar? A Bíblia fala que eu posso julgar. Como que eu posso fazer isso? E tem uma forma. E o próprio Senhor Jesus nos dá essa fórmula de julgar. E é o que nós vamos ver agora no versículo 5. Nota comigo no versículo 5 aqui. Ele vai dizer assim: Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, só esse verso, ele já nos dá a possibilidade de uma coleção de pregações. Mas Jesus está falando aqui: você pode julgar. Né? Mas como que ele começa falando aqui? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho para depois você pensar na vida do teu irmão.
Isso pode ser, irmãos, porque muitas vezes nós temos circunstâncias nas nossas vidas, erros na nossa família, que nós não conseguimos corrigir dentro da nossa família, e nós nos achamos no direito de querer corrigir erros na família dos outros irmãos, ou falar da família de outros irmãos. Claro, se é uma coisa grave, um pecado grave, claro que nós temos que falar, conversar, buscar ajudar. A disciplina da igreja serve para isso, você levar um pecado grave para a disciplina, para a correção. Mas com relação a outras coisas, não cabe a nós ficar julgando. Não cabe a nós querer dizer o que é certo ou errado. Muitas vezes nós nos tornamos legalistas por isso, muitas vezes nós queremos julgar o irmão lá porque ouve música gospel, nós queremos falar que ele está errado, que ele vai para o inferno, não é salvo. Isso é legalismo. Isso é legalismo. Não cabe a nós fazermos isso. Nós temos que ter um padrão de comportamento que, primeiro de tudo, honre o nome de Deus, mas acima de tudo nós temos que ter a humildade de trabalhar primeiro na nossa vida, para depois você poder ajudar outra pessoa. Mas você tem que estar com plena convicção de que a tua vida está alinhada com a vontade de Deus, para que depois você possa julgar, e essa palavra, não sei se encaixaria a vida do teu irmão. Eu gosto muito de uma passagem que tem no filme Crônicas de Nárnia, um momento que, não sei se os irmãos já assistiram, mas no momento em que o príncipe Caspian ele se ajoelha na frente do leão, do Aslan, e ele fala que ele acha que ele não está pronto. E daí Aslan fala para ele: é por você achar que não está pronto que eu tenho certeza que você está pronto. É pela atitude de humildade. Primeiro de tudo, nós temos que ser humilde para consertar os erros das nossas vidas, para depois poder ajudar o irmão. E então é uma coisa que nós temos que pensar muito. Mas aqui eu gostaria de também abordar com os irmãos sobre o padrão comportamental do crente. Tem um padrão comportamental e provavelmente é esse padrão que Paulo estava usando para citar aqueles versículos para o pessoal de Coríntios. E eu gostaria de tratar com os irmãos rapidinho sobre esse padrão comportamental do crente. Peço que os irmãos abram comigo, voltem um pouquinho e leiam Mateus 5. Mateus 5, nós vamos ler do verso 38 até o verso 48 de Mateus 5. Nós vamos ver que Paulo vai abordar duas das leis que Cristo estava falando ali. Uma das leis era a lei da não resistência, e a outra lei era a lei do amor. Nota comigo Mateus 5, do 38 ao 48. Diz assim a palavra de Deus: ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo, e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazes demais? Não fazes os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. São conselhos maravilhosos dados pelo próprio Senhor Jesus. E eu creio que Paulo tinha isso quando falou à igreja de Corinto. É esse padrão de comportamento que o crente deve ter. É esse padrão que deve guiar a vida dos crentes. Sede perfeitos como o vosso Pai o vosso Pai Celeste. Claro que nós sabemos que nesse mundo nós não vamos conseguir atingir
a perfeição. O nosso alvo deve ser Cristo, mas claro, nós sabemos que não vamos atingir esse alvo, mas nós devemos buscar sempre nos parecer cada vez mais com Cristo. E nós temos que colocar o julgamento dentro desse padrão. Não devemos ficar julgando outras pessoas. João 3,17 nos diz que Cristo não veio para julgar o mundo, mas veio para salvar o mundo. Então, se Cristo não veio para julgar o mundo, nós queremos assumir esse papel de Deus e julgar. Nós estamos querendo julgar as pessoas, sendo que o próprio Cristo não veio para fazer isso, ele veio para salvar. Então cabe a nós contribuir para a propagação do Evangelho, a pregar o Evangelho. Não ficar ocupando nosso tempo em criticar, brigar, xingar, julgar outras pessoas. Nós estamos vivendo um momento que essa geração nunca viu na história. Momento de pandemia, momento de caos político. E quando nós falamos nesses assuntos, automaticamente a nossa máquina de julgamento já liga e nós começamos a falar: esse julgamento é para os incrédulos, eles vão para o inferno, eles vão perecer, é para arrependimento deles. A nossa metralhadora de julgamento já liga. E eu gostaria de perguntar para os irmãos: será que isso não é uma advertência também para a igreja? Será que isso não é uma advertência para nós? Porque se os irmãos pensarem, as nossas igrejas estão fechadas. Nós devíamos pensar assim: esse seria um momento ideal para que nós pregássemos o Evangelho. Você poderia ter argumentos para usar com as pessoas. Falar: imagine se você pega esse vírus e você morre. Ou falando sobre, confrontando com a vida após a morte, com o pecado. Seria um momento ideal. Mas nós temos que pensar: vejam o que Deus fez. Ele fechou as portas da igreja. Nós estamos todos confinados dentro das nossas casas. Será que Deus não está decepcionado com o nosso trabalho? Com a nossa vida cristã? As nossas ações? Esses dias eu vi uma história, não sei se ela é verdadeira, mas diz que uma vez Lutero estava bem triste com suas pregações, suas mensagens, com a frequência na igreja. Diz que ele estava andando muito triste e a esposa dele começou a reparar na tristeza dele, ele meio deprimido. E um dia ela, muito sábia, tomou uma atitude. Ela se vestiu toda de preto, colocou aquele véu que as pessoas usam normalmente em enterro. E Lutero estava sentado lá, triste, e de repente ela veio e ficou na frente dele assim. Ele olhou para ela e perguntou: quem que morreu? Assustado. E ela muito sabiamente falou: Deus morreu. E na hora ele falou assim, já captou alguma mensagem, e falou assim: como assim Deus morreu? Deus não pode morrer. E ela falou para ele: pelo teu comportamento, parece que ele morreu. Parece que ele não existe mais. E ele se emocionou e chorou e abraçou ela na hora, e entendeu a mensagem. Que ele devia se levantar para pregar o Evangelho. A verdade é que muitas vezes nós estamos na nossa igreja, nós podemos dar o nosso melhor, mas nós não damos. Às vezes tem que levantar para ir para a igreja no domingo, mas é uma tristeza, uma preguiça. Mas a igreja está lá aberta, esperando para a nossa presença. Quando vamos cantar hinos na igreja, cantamos sem a mínima vontade, parece que estamos cantando só da boca para fora. E assim também é com o Evangelho. Muitas vezes nós estamos pregando o Evangelho de qualquer maneira. E nós devemos nos perguntar, irmão: será que
Deus não está triste, não está decepcionado também com a igreja, com o nosso trabalho cristão. Parar de colocar esse exemplo só para descrentes. Ele fechou nossas igrejas, elas estão fechadas. Eu gosto das passagens do Antigo Testamento quando o povo de Israel estava humilhado e eles se cobriam de saco, pano de saco na cabeça e cinzas, e sempre chegavam prostrados a Deus. Eu penso, irmãos, que a hora que tudo isso passar, que as nossas igrejas reabrirem, que nós possamos também nos vestir. Claro, a gente não vai se vestir de pano de saco como Israel fez, mas que nós possamos voltar para nossas igrejas humilhados e dar o nosso melhor para a obra de Deus. E que nós paremos de ficar julgando uns aos outros, apontando o dedo um para o outro, e que nós tenhamos uma atitude humilde e que nós possamos renovar as nossas forças para ajudar na expansão do Evangelho. E que, acima de tudo, seja um tempo, irmãos, de amarmos uns aos outros. Amém? Vamos terminar com uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, que nos orienta, que nos guia. Ajuda-nos, Pai, nas nossas dificuldades. Ajuda que nós tenhamos um comportamento que agrada ao Senhor e que não atrapalhe a Tua obra. Ajude que nós podemos fazer a Tua vontade, que nós possamos crescer e que nós possamos Te glorificar com as nossas vidas. Põe em nós um coração humilde para pregar o Teu Evangelho. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado, irmãos. Até mais.